Muitos dos incêndios perigosos em indústrias vêm do fogo em gás liquefeito de petróleo. Fogo em indústrias. Fogo em gás liquefeito de petróleo. Versão brasileira, Helicon, São Paulo. O que é gás liquefeito de petróleo? Bem, é um gás ambiente sob pressão, como o butano, propano, etileno, liquefeito e outros. Quando em ignição, pode produzir uma situação muito perigosa. Esse incêndio de gás liquefeito de petróleo representa uma junção solta num cano, a ruptura de um tubo, a quebra de uma válvula de bomba ou qualquer situação em que o gás liquefeito de petróleo esteja escapando e queimando. O objetivo principal do combate a esse tipo de incêndio é evitar o acúmulo de vapores que pode resultar numa explosão desastrosa se encontrar uma forte ignição. Se o vazamento estiver queimando, só há um método certo e seguro para extinguir o fogo: bloquear a válvula ou cortar o suprimento de combustível. Este filme abordará todas as precauções necessárias para a segurança ao se combater o fogo de gás liquefeito de petróleo. A aproximação inicial, as linhas de mangueira necessárias e suas várias funções. O ataque em si, incluindo o corte do suprimento de combustível e, finalmente, a extinção. Dois tipos de configuração serão mostrados para ilustrar incêndios de gás liquefeito de petróleo: um vaso de pressão e a árvore de Natal. Estas duas configurações tridimensionais são usadas para mostrar as técnicas e os processos necessários para bloquear a válvula e extinguir a queima de gás liquefeito de petróleo. Logicamente, o melhor local para fechar a válvula seria a 500 metros de distância, mas infelizmente isto nem sempre é possível. Ao combater o fogo de gás liquefeito de petróleo, a segurança do grupo de trabalho é sempre a primeira consideração. Cada um e todos os membros da equipe de combate ao fogo devem estar muito bem treinados no manejo da mangueira e na operação do esguicho. É particularmente importante, quando se combater o incêndio de gás liquefeito de petróleo, que os homens estejam completamente protegidos para enfrentar o fogo. Botas, capa, luvas, capacete e visor para proteção contra bolas de fogo causadas pela ignição de vapores acumulados. Os homens precisam trabalhar em equipe. Se um deles achar necessário retroceder, toda a equipe precisa recuar como uma unidade para evitar ferimentos desnecessários. Para demonstrar, mangueiras de 1,5 polegadas ou 38 milímetros serão usadas para atacar este tanque de gás liquefeito de petróleo, usando neblina de máximo grau de abertura. A água é usada e recomendada, pois bastante água numa mistura de vapor e ar pode evitar a ignição e possui uma elevada capacidade de resfriamento. O tanque de gás liquefeito de petróleo tem uma válvula de segurança instalada em cima para evitar uma explosão desastrosa. Quando ela abrir a linha 4, dirigirá um jato pleno para cima, atravessando a coluna de gás vaporizado que está escapando para dissipá-lo. Se isso não for feito, o gás vaporizado pode inflamar-se e causar um grande incêndio adicional. A linha 1 vai resfriar o terço superior do tanque depois que for fechada a válvula de segurança. As linhas 2 e 3 serão as linhas de ataque. O seu trabalho é empurrar o calor e as chamas e fornecer um escudo de água protetor para o homem designado para cortar o suprimento de combustível. Uma palavra sobre este homem: ele deve estar absolutamente familiarizado com o tipo de válvula que será bloqueada antes de se fazer a tentativa de fechamento. Este é o tanque de gás liquefeito de petróleo. E esta é a válvula que está vazando propano. O objetivo é bloquear essa válvula e cortar o suprimento de combustível. Muito bem, vamos atear o fogo.
A aproximação é extremamente importante. Sempre deve ser feita em posição a favor do vento. O vento soprando em direção ao fogo ajuda a empurrar qualquer nuvem de vapor que possa ter se formado. 4 linhas de mangueira de 1,5 polegadas ou 38 milímetros serão usadas para atacar esse incêndio. As linhas 1 e 4 são as linhas de apoio e segurança. O seu trabalho: lançar um escudo protetor de água sobre as de número 2 e 3 e ajudar a resfriar a parte superior da estrutura se necessário. Se a válvula de segurança abrir, a linha 4 dirigirá um jato direto sobre os vapores que estão escapando para dissipá-los e ajudar a evitar a explosão de nuvens de vapor, o que seria desastroso. As linhas 2 e 3 farão um ataque inicial, usando neblina de máximo grau de abertura. É importante que as duas trabalhem bem próximas uma da outra, quando forem se aproximando da válvula. Para fins de demonstração, há mais homens do que necessário em cada linha. Normalmente, 2 ou 3 homens podem cuidar de cada uma. Quando forem se aproximando da válvula e o escudo de água estiver formado, não ponham dedos, luvas, botas ou capacete através desse escudo. Se a proteção for interrompida, um jato de gás em fogo se insinuará na abertura, podendo causar graves ferimentos. Cada grupo deve trabalhar em uníssono. O trabalho de equipe é uma necessidade. Finalmente, a válvula foi fechada e faça a retirada lenta. Sempre afastem-se de frente para o fogo, com os esguichos ajustados para a neblina de máximo grau de abertura. Depois que o suprimento de combustível tenha sido cortado e as linhas de ataque inicial retrocederam, o fogo pode ser extinto ou queimar até se extinguir. Agora o ataque será feito contra essa árvore de Natal em chamas, que está sendo usada para simular um cano vertical de queimadores com vazamento, ou uma situação semelhante. O objetivo: controlar o fogo e bloquear a válvula. Aproximem-se do fogo com o vento pelas costas, para ajudar a empurrar quaisquer nuvens de vapor que possam ter se formado. As linhas 1 e 4 servem para a segurança e o resfriamento. As linhas 2 e 3 farão o ataque inicial, estando entre elas o homem que vai fechar a válvula. Todas as mangueiras são de 1,5 polegadas ou 38 milímetros e usam neblina de máximo grau de abertura. As linhas 2 e 3 avançam em direção à válvula, usando jato e neblina de máximo grau de abertura para ajudar a formar uma cortina de água somente para a proteção. A válvula fica apenas a 25 centímetros do solo e é muito importante que as linhas de ataque permaneçam baixas, lançando jato e neblina para cima, aproximadamente a um ângulo de 45 graus com o solo. O calor produzido por esse tipo de fogo é intenso. A única proteção, além da roupa protetora, contra as chamas e o calor, é o escudo de água. Finalmente, a válvula é fechada. É feita a retirada lenta. Sempre afastem-se de frente para o fogo, abaixados, com esguicho em jato de neblina de máximo grau de abertura. Depois que estiver cortado o suprimento de combustível e as linhas de ataque inicial tenham retrocedido, o fogo pode ser extinto ou queimar até se extinguir. Há 4 técnicas a seguir para a extinção de um incêndio de gás com efeito de petróleo. Cada homem deve usar todas as roupas de proteção: botas, capa, luvas, capacete e visor. O trabalho de equipe e a segurança de cada homem devem ser da máxima importância. Se um homem recuar, o grupo todo deve retroceder para evitar ferimentos desnecessários. Aproximem-se do fogo com o vento pelas costas. Isto ajudará a empurrar quaisquer nuvens de vapor que tenham se formado. Durante o ataque, usem as linhas externas para resfriar a estrutura de aço, evitando o acúmulo de pressão e a possível explosão, ajudando também a dissipar as nuvens de vapor que possam estar se formando. Por outro lado, fornecem um escudo de água para as mangueiras de ataque inicial. Cortem o suprimento de combustível antes da extinção do fogo. De outro modo, vapores perigosos podem vazar para o ar, causando um risco adicional se houver ignição.
Os incêndios de gás com efeito de petróleo estão entre os mais arriscados e perigosos para as indústrias. Treinem os princípios e as técnicas apontadas neste filme. Lembrem-se, o trabalho de equipe e o conhecimento são as duas grandes armas na luta contra o fogo nas indústrias. Fogo em indústrias. Manejo de mangueiras. Versão brasileira Helicon, São Paulo. Entre os recursos básicos na luta contra o fogo em indústrias, talvez nenhum seja mais importante do que saber como cuidar e manejar bem mangueiras e esguichos. Este filme vai focalizar os cuidados e o manejo correto dos esguichos. Os cuidados e o manejo das mangueiras, incluindo o transporte e a manutenção. A acomodação das mangueiras. O avanço das linhas de mangueira e os cuidados após o uso. O esguicho para combate ao fogo é uma peça de equipamento de precisão. Quando bem cuidado, renderá anos de bons serviços. Só existe uma regra simples a seguir ao cuidar de um esguicho: não o derrubem. Abram o esguicho lentamente. Quase todos os esguichos podem ser ajustados para vários jatos diferentes, variando de um jato pleno até uma neblina mais densa ou menos densa. Cada tipo tem a sua utilidade no combate ao fogo. Em geral, é boa prática dirigir o esguicho para baixo, já com o jato ajustado previamente, para o caso de o fogo se reavivar. Depois de usar o esguicho, dê uma volta e descanse sobre a mangueira, evitando que bata no chão. A mangueira de dupla lona com revestimento interno de borracha é o tipo mais comum utilizado, embora existam tipos mais novos de mangueiras sintéticas no mercado. Com os devidos cuidados, ela vai durar muitos anos. Normalmente, um homem pode carregar 15 metros de mangueira de 1,5 polegadas ou 38 milímetros, sem problemas, se as técnicas certas de transporte forem empregadas. Para carregar a mangueira, o chefe da linha fica de frente para o berço das mangueiras e coloca o esguicho sobre o ombro. Depois passa de 1,5 metro a 2 de mangueira por cima do ombro até chegar à primeira junta de união. Com essa junta de união entre eles, o segundo homem puxa de 1,5 metro a 2 de mangueira, põe sobre o ombro até chegar à segunda junta de união. Continua o mesmo processo até que toda a mangueira tenha sido retirada. Durante o transporte no local do incêndio, procure sempre carregar a mangueira se possível. Para facilitar essa tarefa, esvaziem a mangueira previamente. Usem um estrangulador para interromper o fluxo da água em qualquer ponto ao longo da mangueira. O lance depois do estrangulador poderá ser drenado facilmente para reduzir o peso. Em casos de emergência, talvez seja necessário arrastar a mangueira. Ao arrastar, tomem cuidado para não passá-la sobre objetos cortantes ou calçamentos irregulares. Carreguem e descarreguem a mangueira com cuidado para proteger o revestimento externo. Há duas formas de se acondicionar as mangueiras no berço. A primeira é em forma de zigue-zague.
Para demonstrar, vamos usar vários lances de 15 metros. Normalmente existem 15 a 30 lances num berço. A mangueira é colocada num padrão de zigue-zague, como se fosse uma sanfona. É muito importante que a mangueira seja puxada horizontalmente para o descarregamento, a fim de evitar uma tensão excessiva entre a junta de união e a mangueira. Para evitar batidas fortes nas juntas de uniões, durante um descarregamento rápido, coloquem as mesmas de modo que saiam do berço na horizontal. Façam uma dobra de ajuste pouco antes da junta de união para assegurar a sua saída correta. A segunda técnica é o acondicionamento em forma de ferradura. A mangueira é guardada formando o padrão de uma ferradura. Para demonstrar, vamos usar vários lances de 15 metros. Puxem a mangueira horizontalmente, a fim de evitar uma tensão excessiva entre a mangueira e as juntas de união. Façam uma dobra de ajuste para proteger a junta de união contra qualquer batida, se for necessário. Há dois métodos universais usados para esticar uma mangueira no local de um incêndio: o método direto e o reverso. Se for usado o método direto, a mangueira é puxada do alto-bomba para o fogo. Usem um estrangulador atrás da junta de união mais próxima do berço de mangueiras. No método reverso, a mangueira é esticada do incêndio em direção ao alto-bomba. A mangueira está estendida. Agora é só colocar os homens que vão manejá-la. Vejam como uma pessoa pode manejar a mangueira e acionar o esguicho numa posição estacionária. Primeiro, segure o esguicho e mantenha-o mais ou menos à altura dos olhos. Em seguida, coloque o pé sobre a curvatura da mangueira, onde ela toca no solo. Leve a mangueira para a frente e curve-a levemente à altura da cintura. A mangueira vai ficar levemente torcida, mas segurando-a da maneira indicada, ficará apoiada contra o corpo, ajudando a manter o pleno controle da mangueira e do esguicho. Lembrem-se, segurem o esguicho firmemente à altura dos olhos, coloquem o pé sobre a mangueira onde ela toca no solo, incline-a levemente à altura da cintura e abra o esguicho lentamente para evitar um volume súbito de água. Como já mencionamos, abram o esguicho lentamente e fechem-no lentamente. Abram lentamente para evitar um súbito volume de água. Pode ter o mesmo efeito do coice de uma arma de grosso calibre. Fechem devagar o esguicho para evitar o impacto da água que pode arrebentar a mangueira ou, pior ainda, danificar a expedição da bomba, embora possam existir controles de alívio de pressão na mesma. Modo correto de avançar com a mangueira. Vejam como duas pessoas podem avançar com uma mangueira de 1,5 polegadas ou 38 milímetros. É importante que os dois homens trabalhem como equipe para evitar tropeços e possíveis ferimentos. O chefe da linha segura o esguicho com firmeza, mais ou menos à altura dos olhos. O auxiliar aproxima-se até a distância de um braço e, por sua vez, segura a mangueira. É importante que os dois movimentem-se juntos. Para andar, devem dar meios passos juntos, como se estivessem valsando, sempre trazendo um pé para junto do outro antes de dar o próximo passo. Seguindo essa técnica, um pé estará sempre apoiado firmemente no solo, ajudando a manter o equilíbrio e a evitar tropeços ou pisões na mangueira. Pratiquem esse trabalho em equipe e o método dos meios passos até que se tornem automáticos. A atenção total deve ser focalizada no combate ao fogo e não no trabalho dos pés. Usem as mesmas técnicas ao movimentar e avançar mangueiras maiores.
No entanto, deve haver o mínimo de 3 pessoas para uma mangueira de 2,5 polegadas ou 63 milímetros. Normalmente são dados comandos verbais para o avanço e o movimento pelo chefe da linha. As ordens dadas devem ser simples, por exemplo, para frente, esquerda, direita, para trás. Após a extinção do fogo, não havendo perigo de reignição, enrolem a mangueira para o transporte no alto-bomba. Aprendendo esses métodos sobre os cuidados e o manejo do esguicho e da mangueira, você deu um primeiro passo muito importante para se tornar um eficiente soldado na luta contra o fogo em indústrias. O incêndio de prédios é o tipo de fogo mais comumente encontrado nas instalações industriais. Esses incêndios são apropriadamente chamados de incêndios estruturais. Como apresentam riscos especiais, exigem uma forma especializada de ataque. Fogo em indústrias. Ataque coordenado ao incêndio estrutural. Versão brasileira Helicon, São Paulo. O fogo em estruturas normalmente é classificado como fogo de classe A, que se declara em material combustível como madeira, papel, panos, etc. O incêndio estrutural pode ser em prédio de escritórios, residências, armazéns, almoxarifados. Os 2 maiores perigos presentes nesse tipo de incêndio são a fumaça densa e o calor. Considerando os 3 elementos necessários à manutenção do fogo, só há um meio de apagar um incêndio estrutural: reduzir o calor a um ponto em que não possa mais manter a combustão. Em resumo, eis o que este filme de treinamento cobrirá. Primeiramente, a importância de se tomar todas as precauções necessárias à segurança em termos de trabalho de equipe e uso do equipamento apropriado. Depois, a aproximação inicial, as linhas de mangueira que se fazem necessárias e as suas funções. Finalmente, o ataque e a extinção do fogo. Ao combater qualquer tipo de fogo industrial, a segurança do grupo de trabalho é a primeira consideração. Cada um dos membros da equipe de combate ao fogo deve estar absolutamente treinado no uso correto do seu equipamento e nas várias técnicas de emprego de esguichos e mangueiras. Cada homem deve estar bem protegido, usando botas, capa, luvas, capacete e aparelho para respiração. Ao combater um incêndio estrutural, a máscara contra gases é uma necessidade absoluta devido à fumaça densa que geralmente se acumula dentro de um prédio. Cada membro da equipe deve saber perfeitamente como usar o seu aparelho de respiração. Ao atacar o incêndio estrutural, o trabalho de equipe também é necessário. Se um grupo parar enquanto o outro prossegue sozinho, os resultados podem ser desastrosos. Para fins de demonstração, vamos atacar esse incêndio estrutural com 4 linhas de mangueiras de 1,5 polegada ou 38 milímetros. Cada grupo usa jato e neblina de máximo grau de abertura. A pressão certa para o esguicho, normalmente usada para esse tipo de fogo, é de 100 libras ou 7 kg por centímetro quadrado, com o esguicho ajustado para 360 litros por minuto. Usaremos água por 2 motivos. Primeiro, a água absorve grande quantidade de calor quando se converte em vapor. Segundo,
O jato em neblina de máximo grau de abertura servirá como um escudo para proteger os homens na luta contra o fogo. As linhas 1 e 4 avançarão para o lado de fora da estrutura, estabelecendo um escudo de água ou uma parede de água para evitar a ignição das estruturas vizinhas. Vão usar jato de neblina modificado para esse fim. As linhas 2 e 3 serão as linhas de ataque. Para fins de demonstração, estamos usando 3 homens em cada mangueira, o chefe da linha e 2 auxiliares. Normalmente, 2 homens podem cuidar da mangueira, ficando um ao lado esquerdo do esguicho e o outro ao lado direito. O ataque será feito pela porta. A linha da esquerda atacará os cômodos do lado esquerdo da estrutura, a da direita irá para o lado direito. Em circunstância nenhuma, o incêndio estrutural poderá ser atacado pela frente e por trás simultaneamente, a não ser que tenha sido verificado previamente que o prédio tem ventilação cruzada. Depois que a linha da esquerda tenha apagado o fogo do vestíbulo, seguirá para os cômodos dos fundos a fim de extinguir o fogo lá existente. A essa altura, com o fogo praticamente apagado pela linha da direita, a equipe da esquerda muda para um jato de neblina de ângulo de abertura menor, aproximadamente de 30 graus, apontando diretamente para os fundos da estrutura ou em direção a qualquer janela de fundo ou de lado. Isto ajudará a escoar fumaça, ar quente e gases para fora do prédio. As linhas 2 e 3 saem do prédio, retrocedendo lentamente de frente para o fogo e usando jato e neblina de máximo grau de abertura. Todo cuidado deve ser tomado pelo que está atrás. Não puxe o chefe de linha para trás, pois ele poderá escorregar e cair. Ao atacar o fogo em local onde exista um veículo, o mesmo processo geral será seguido. 2 linhas de 1,5 polegadas ou 38 milímetros serão usadas, cada uma lançando água em jato e neblina de máximo grau de abertura. O ataque será feito dos 2 lados do veículo. Quando a linha da direita atingir o meio do carro, diminuirá o ângulo de abertura do jato para 30 graus, dirigindo-o para a janela de fundo ou qualquer abertura lateral para ajudar a escoar fumaça, ar quente e gases. Nesse meio tempo, a linha da esquerda estará molhando totalmente o veículo para garantir que não haja focos de fogo. Aqui também o trabalho de equipe é uma necessidade. As 2 linhas vão retrocedendo de frente para o fogo, lançando água com jato e neblina de máximo grau de abertura. Eis a estrutura que será usada para esta demonstração. Para fins de treinamento, a casa está cheia de material combustível. As linhas já estão corretamente instaladas e todo o equipamento foi preparado antes da ignição. Muito bem, vamos atear fogo. Como estão vendo, eis as 2 linhas de ataque avançando pela porta. Lembrem-se, as 2 são de 1,5 polegadas ou 38 milímetros de diâmetro e os esguichos estão lançando água com jato e neblina de máximo grau de abertura. Cada homem que entra na casa está usando equipamento de respiração e entra curvado, permitindo que a fumaça e o calor passem por cima de sua cabeça. As 2 linhas externas já avançaram para o lado de fora da estrutura, formando um escudo de água para evitar que o fogo se alastre a qualquer estrutura vizinha. Notem como é importante o trabalho de equipe na hora do ataque. Cada linha deve trabalhar em uníssono. As 2 linhas estão usando jato e neblina de máximo grau de abertura para reduzir mais rapidamente a temperatura de ignição, conseguindo assim apagar o incêndio. Depois que o fogo estiver completamente extinto, as 2 linhas retrocedem, afastando-se do fogo e mantendo os esguichos em jato e neblina de ângulo de abertura máxima. Vamos rever o ataque com o veículo na garagem. As mesmas técnicas gerais de ataque serão seguidas, como foi feita na estrutura em si. 2 linhas de 1,5 polegadas ou 38 milímetros serão usadas no ataque, ambas com esguicho com jato em forma de neblina de ângulo de abertura máxima.
O ataque será feito pelos dois lados do veículo. Quando a linha da direita atingir o meio do veículo, o chefe da linha diminui o ângulo do jato e neblina, dirigindo-o para a janela dos fundos para ajudar o escoamento de fumaça, ar quente e gases. A linha da esquerda estará apagando todos os focos de fogo no veículo. Novamente, o trabalho de equipe é de necessidade. As duas linhas retrocedem de frente para o fogo, utilizando neblina de ângulo de abertura máxima. Resumindo, há 5 processos simples a seguir para a extinção de um incêndio estrutural. Primeiro, cada homem deve estar corretamente vestido, de botas, capa, luvas, capacete e equipamento de respiração. Tenha certeza de estar plenamente familiarizado com o seu aparelho de respiração. Segundo, o trabalho de equipe é necessidade absoluta. Cada homem e cada linha devem trabalhar em uníssono para evitar ferimentos desnecessários. Terceiro, a aproximação deve vir da mesma direção. Nunca ataque o incêndio estrutural pela frente e por trás simultaneamente, a não ser que se tenha constatado que a estrutura tem ventilação cruzada. Aqui vai uma palavra de cautela. Se a estrutura estiver emanando uma fumaça verde ou negro esverdeado, quer dizer que está faltando oxigênio na combustão. É uma boa indicação de que a estrutura está para explodir. Neste caso, é claro, ninguém deve entrar no prédio. A técnica certa aqui é quebrar portas e janelas para suprir mais oxigênio, a fim de reduzir o perigo de explosão. Fique de um dos lados da janela ou da porta antes de quebrá-las, para evitar ferimentos provocados por uma possível labareda. As mangueiras externas devem formar um escudo de água para proteger as estruturas vizinhas. As linhas de ataque devem usar neblina de ângulo máximo de abertura para avançar sobre o fogo. O fogo é apagado pela redução de temperatura de ignição dos combustíveis. Os incêndios estruturais podem ser extremamente perigosos se não forem combatidos de maneira correta. Com o equipamento adequado e o treinamento certo, você poderá combater os incêndios estruturais com segurança e eficiência.